Hello, Julia. Hello. So, do you think it's possible for you to learn English living in Brazil? Yes, of course. Really? Why? Because I know how to speak English very well, and I never travel to another country. Alright, that makes sense. Thank you. Bye bye. Essa que vocês viram é a Júlia. Ela tem 8 anos de idade, é brasileira e nunca foi lá pra fora. Fala inglês melhor que muito adulto. Como é que isso é possível? Nesse vídeo eu vou te mostrar não só como ela consegue, mas também como você pode conseguir. De verdade, não é clickbait não. Inclusive eu também, nunca fui pra fora, mas falo inglês fluentemente. Então vamos desmistificar o fato de que muitas pessoas acham que você tem que ir lá pra fora pra ser fluente. Não precisa não. Claro, não vamos ser hipócrita. Morar fora e de fato ter contato diário com nativos vai te ajudar muito na tua busca pela fluência. Mas não é pré-requisito. Eu mesmo já dei aula de inglês pra um montão de gente que morou 10 anos lá fora. Tá, mas então vamos entrar no assunto. Como é que você consegue aprender inglês, ficar de fato fluente, proficiente em inglês, morando no Brasil sem sair daqui? Primeiramente tem que entender sobre o macro e microambiente. Relaxa que é maneiro. O macroambiente basicamente é tudo o que cerca a gente que a gente não tem controle. Por exemplo, a programação do rádio, a língua que as pessoas falam, as placas que você vê na rua, são coisas que você não tem nenhum controle. As placas vão estar em português, a programação do rádio vai estar em português, o que as pessoas falam no teu trabalho vai ser em português, muito provavelmente. A menos que você trabalha numa multinacional e fala inglês o tempo todo, daí esse vídeo não é nem pra você, né? Então, basicamente, o macroambiente são coisas que a gente não consegue controlar. Então, ele é hostil para quem quer aprender uma língua nova, porque o macroambiente, em sua maioria, é em português. Porque a gente tá no Brasil, né? Então todo mundo vai estar falando português, teus amigos vão estar falando português, tua família vai estar falando português, pessoas no trabalho vão estar falando português. Então se você quiser praticar o inglês, você não pode depender do macroambiente, que é diferente de caso você more lá fora, porque o macroambiente aí já é inglês. Então ele vai te ajudar nesse processo. Por isso que eu falo, tem uma vantagem natural quem mora lá fora, porque o macroambiente ajuda. Diferente daqui no Brasil. Tá, mas como é que a gente pode fazer então para resolver isso? Você tem que trabalhar no microambiente. E o que é isso? Microambientes são coisas que de fato estão sob o seu controle. Por exemplo, você não controla a programação de um rádio, mas você pode escolher ouvir um podcast em inglês. A língua do teu celular, se ela tá em português ou em inglês, isso depende de você. Você pode escolher assistir uma série em inglês para praticar, por exemplo. Então, basicamente, o microambiente são coisas que dependem de você. Então você não controla o macroambiente, mas o microambiente é só contigo, meu amigo. E nem vem com o papo de que você não tem tempo, porque tem atividades que a gente não tem como pular mesmo no dia a dia, pô. Por que não faz essa atividade enquanto ouve alguma coisa em inglês? Ah, mas eu não lavo louça, porque eu tenho lava-louça. E eu também não lavo, porque eu sou inútil. Tá, mas independente do motivo que você não lava louça, tem outras coisas que você faz todo dia de qualquer forma. Ou vai falar que você não quer? Você entendeu meu ponto? Desde que seja uma prioridade, todo mundo consegue algum tempinho pra praticar inglês. Então se você controla o teu microambiente, você consegue praticar inglês estando no Brasil. Tá, mas agora vamos pro ponto. Como você aprende inglês mesmo, domina inglês morando no Brasil? Você precisa de imersão. Pô, mas eu não moro lá fora, né, cara? Você não prestou só no que eu falei, não? No microambiente? Hoje a gente tem internet, meu amigo. Então você consegue sim ter uma imersão em inglês de qualquer lugar do mundo, mesmo aqui no Brasil. Mas eu sou ocupado, cara. Tu não viu o exemplo da louça, meu amigo? Porque aquele exemplo era uma das 4 skills que você precisa para poder, de fato, dominar a língua. Que quais são elas? Listening, speaking, reading and writing. Que são as traduções que você tá vendo aí do lado. E mesmo morando no Brasil, você consegue praticar cada uma delas. Vamos exemplos de um por um. Listening. Para praticar o listening, você tem que ouvir. Bota alguma música que você gosta enquanto você lê a letra para saber como é que as palavras são pronunciadas. Ou então com uma série que você gosta e já tem assistido, bota o áudio em inglês e legenda em inglês para poder entender como é que eles pronunciam aquilo. Breaking Bad é a melhor série do planeta. Ou então vai atrás de algum podcast, bota lá no Google, podcast prática em inglês nível básico, nível intermediário, nível avançado. Tem alguma iniciativa também, né? Pelo amor de Deus. E o listening é algo muito importante porque primeiro você ouve para conseguir falar, né? Não tô falando que você tem que dominar 100% o listening para começar a falar, até mesmo porque eu sei que o listening é uma skill complicada de adquirir. Ainda mais quando a pessoa fala rápido igual a metralhadora. Mas com a prática tu chega lá. E daí tem o speaking. Como é que você pratica o speaking? Falando. Pô, mas não tem o que eu falar, cara. Fala sozinho. Não, é de verdade mesmo. Se você tiver alguém que também tá estudando inglês, que tá querendo se desenvolver, fala inglês com essa pessoa. Mas se você não tiver ninguém, você hoje em dia tem ChatGPT, meu amigo. Ou então outra inteligência artificial que pode te ajudar. O que você pode fazer, inclusive? Você pode se gravar falando inglês, depois você joga esse áudio no ChatGPT e pede para ele corrigir o que você tá falando, te explicar os pontos para poderem ser melhorados e tal. É uma possibilidade. Outra possibilidade é você botar uma série, um filme, assistir uma cena, pausa, repete o que a pessoa falou. Assiste outra cena, pausa, repete o que a pessoa falou. Ou então fala sozinho, tá dirigindo? Fala sozinho. Você tá lavando a louça? Fala sozinho. Mas o que você tem que fazer é falar. Claro que se você tiver alguém para poder praticar como, então te guiar, falar o que você pode melhorar e tal, é bom. Mas não deixe isso ser um impeditivo para você não começar. Então abre essa tua boca, mas escove o dente primeiro. Reading.
Como é que você desenvolveu a leitura? Você já tá craque nessa altura do campeonato. É lindo! Olha só que bacana. Não sei se você sabia, mas existem gibis da Turma da Mônica em inglês. Acho que eles não são mais produzidos hoje em dia, mas você acha isso facinho no Mercado Livre e na internet. E esses gibis todos têm a versão em português também, e até em espanhol. Então você pode, por exemplo, ou comprar, ou então achar na internet, né, duas versões do mesmo gibi, uma em português e uma em inglês. Lê a versão em português primeiro e depois lê a versão em inglês para você praticar, se você estiver no nível muito básico. Ou então lê a primeira versão em inglês para depois ler em português só para confirmar se você entendeu, se você estiver no nível acima. De qualquer forma, você lê algo que, diferente de um livro, tem a questão visual, que é um gibi ou então um mangá que seja, ajuda muito, porque o teu cérebro ele preenche as lacunas, caso você lê uma palavra que você não entendeu, porque além do contexto por si só, tem toda a questão da imagem que pode te ajudar a entender palavras novas e memorizar isso no contexto. Então leia. Se você já tem um nível mais avançado, leia livros. Se você tem um nível mais intermediário, leia gibis ou então mangá. Se você está no nível básico, pega alguma coisa que você já leu e leia com a versão em inglês, tipo Turma da Mônica. E writing, você pratica escrevendo. Como? Eu sugiro que você comece um diário em inglês. É isso mesmo, um diário. Tira 5 minutos. Escreve como foi o seu dia, porque daí você vai estar praticando algo que muitas pessoas têm dificuldade, que são os verbos no passado, né? Você vai ter que acabar falando. Por exemplo, hoje eu fui pra escola. Today I go to school. Aí depois que você escrever sobre o seu dia, você joga na inteligência artificial, no chat GPT da vida, por exemplo, para ele corrigir. Aí ele vai falar lá, Today I went to school. Você vai ver que não é o go que você escreveu, porque o go é presente e o went é passado. Você vai não só praticar a tua escrita e melhorar, porque da próxima vez que você for escrever, você talvez vai lembrar daquilo que foi corrigido, como você também vai acabar memorizando os verbos do passado e também como é que você fala sobre o futuro. Porque quando você escrever sobre o teu passado e sobre os planos do futuro, que você joga lá para corrigir, você vai acabar aprendendo como é que você fala aquelas paradas, né? Então a parte da escrita, sinceramente, é até a mais fácil para ser treinada de todas, porque você tem inteligência artificial hoje em dia. Algo que eu não tinha nem streaming na época e ainda assim eu aprendi inglês fluentemente. Então se você vier com o papinho de que você não consegue, você é maluco. Maluco! Porque você consegue sim. E bota uma coisa na tua cabeça, não existe atalho para fluência. Não existe. Existe constância e consistência. Então se você morar num país de língua inglesa, mas não praticar, só ficar conversando com o brasileiro, tu não vai falar inglês. Assim como mesmo morando no Brasil sem fazer um curso, você consegue falar inglês se você for atrás de coisas que vão te proporcionar isso. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso também. Aí antes de você ir, deixa aí nos comentários qual a sua maior dificuldade no inglês. Qual dessas 4 habilidades você tem mais dificuldade? Listening, speaking, reading or writing? Deixa aí nos comentários, beleza? Falou, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.